Muito bem, meus queridos e minhas queridas, satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Priscila Silveira e nós vamos então responder às questões de direito penal e processo penal para o cargo agora de auxiliar judiciário da prova do TJ Pará. Antes mesmo de nós começarmos, achei uma provinha um pouco mais difícil do que a que caiu para o analista. Teve caso aí de ter que calcular a prescrição, um pouco difícil, tá? Essa questão. No mais, uma outra pegadinha, mas eu tenho certeza aí que vocês foram bem, acho que vai dar para gabaritar. Então nós vamos fazer como? A gente vai fazer a leitura, eu vou brevemente fundamentar, tá? E depois, ao final, a gente tece mais alguns comentários, ok? Então vamos lá. Questão aí de número 41. Falava sobre o intercrimes, então perguntava sobre o tempo, na verdade o percurso aí do crime, né? Então ele fala, intercrimes corresponde ao percurso do crime compreendido entre o momento da cogitação pelo agente até os efeitos após a sua consumação. Há relevância no estudo do intercrimes porque, conforme o caso, podem incidir institutos como desistência voluntária, princípio da consunção e a tentativa. Nesse caso, considera-se punível o crime tentado quando o agente inicia a execução, desiste de prosseguir com a ação impedindo o resultado, quando o crime iniciado a execução não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, o agente é flagrado elaborando os planos para a prática do crime, o agente é flagrado realizando os atos da preparação para o crime e o crime iniciado a execução não se consuma por ineficácia absoluta do meio empregado para a sua prática. Vejam que exigiu o seu conhecimento não só a respeito do artigo 14 lá do Código Penal, mas também do 15, do 16 e do 17, né, que são institutos aí relacionados ao percurso do crime. Como aqui exigir a letra da lei, né? Então, lá no artigo 14, inciso 2º, ele fala: iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, aí nesse caso o crime vai ser tentado, tá? Ele perguntava, por exemplo, aí na assertiva a respeito da desistência, a respeito da questão aí porque ele fala desistência voluntária e arrependimento eficaz, né, que está lá no artigo 15 do Código Penal, só que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o sujeito ele impede o resultado por um ato voluntário dele. Então aqui, ó, não são circunstâncias que são, na verdade, alheias, é dele, e nesse caso ele não vai responder pela tentativa, ele vai responder só por aquilo que ele praticou, tá? Então a questão de número 41, letra certa aí, letra B de bola, tá? O fundamento, artigo 14, inciso 2º. Vamos mais uma aí, tranquilinho. A respeito da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir. Os maiores de 16 anos de idade que não tiverem alcançado a maioridade são considerados relativamente incapazes no que tange à responsabilidade criminal. Vejam que eles são inteiramente incapazes, né? Eles são inimputáveis aí. Cuidado, né? Porque cuidado aqui que quando a gente fala menor 16, então ele está fazendo uma pegadinha porque os menores de 18 anos, e aqui ele traz a questão da relativização da capacidade com relação ao efeito civil, né? Então aqui para nós essa questão fala os maiores de 16 anos que ainda não tiverem alcançado a maioridade são considerados relativamente, eles são inteiramente incapazes, né? Isso onde está isso, professora? No artigo 27 lá do Código Penal. Inciso 2. Então você vê, ó, se a 1 já está errada, você já poderia tirar, ó, né? 3 situações aí. Emoção ou paixão não são causas de exclusão da imputabilidade, né? Então, ó, não são causas. Professora, realmente quando a gente pega, né, lá, lembra até que falava, cuidado, porque a emoção e a paixão, elas não excluem, não tem causa de exclusão de culpabilidade, né? E aí todo mundo fala assim, mas se ele agiu emocionado, professora, isso não vai excluir a culpabilidade? Então, a gente tratava da questão das isenções de pena, né, das excludentes aí de culpabilidade. Então, lá no seu artigo 28, no inciso 1º, ele fala, olha, realmente... coloquei aqui só para apagar, bonitinho. Ó,
realmente a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. A terceira, a embriaguez culposa anterior à prática do crime, então essa aqui tá certa, certo? A embriaguez culposa anterior à prática do crime é causa de diminuição de pena, mas não torna o agente inimputável. Cuidado, né? Porque quando a gente fala da embriaguez culposa, ele fala aqui pra gente, não traz diminuição de pena. Inclusive, a questão da voluntária e culposa, ela é punível, o sujeito vai ser punível normalmente, né? Lembra disso? Inclusive, na nossa hora da verdade, eu fiquei batendo nessa tecla aí com vocês. Ah, professora, mas o parágrafo 2º ele fala da embriaguez. Aquela embriaguez que não é completa por caso fortuito ou força maior. Essa sim haveria de ter a diminuição de pena, tá? E o 4, então, a 3 tá errada. E a 4, o deficiente mental inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é inimputável. Aqui, deixa eu só registrar, né? Essa 4, ela tá meio incompleta, mas como a gente visualiza aqui, ó, que a 3 já tá errada, então a gente já afastaria que a 2 está certa e que a 1 tá errada, então na verdade aqui, ó, a gente já afastaria a letra E também, né, dessa questão aí de número 42, tá? Então, por exclusão, mas para ficar certinho, essa 4 teria que ser o deficiente mental, completo ou retardado, que ao tempo do crime não é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, se comportar de acordo com esse entendimento, ele seria e é assim inimputável, tá? Mas ele perguntou só um pedaço aí da teoria adotada para o deficiente mental, de modo que a questão de número 42 ela está certa na letra C, tá? Então, questão de número 42, letra C, acerta. Vamos mais uma. Em regra, consideram-se autores de um delito aqueles que praticam diretamente os atos da execução e partícipes aqueles que atuam induzindo, instigando e auxiliando a ação dos autores principais. No entanto, é possível que um agente, ainda que não participe diretamente da execução da ação criminosa, possa ter o controle de toda a situação, determinando a conduta de seus subordinados. Nessa hipótese, ainda que não seja executor do crime, o agente mandante poderá ser responsabilizado criminalmente. Essa possibilidade de responsabilizar o mandante pelo crime decorre da teoria do domínio do fato. Nossa, professora, só aqui um registro, né? Duas questões já foram dadas aqui na nossa hora da verdade para o TJ Pará, né? Lembra que eu falei, cuidado, porque se ele consegue ter domínio sobre o fato, ele é um mentor, ele é autor intelectual e ele é, então, considerado autor aqui e não um mero partícipe, tá? Então, essa questão foi dada também na nossa hora da verdade, olha que da hora. Questão 43, letra A, de amor, tá? Vamos mais uma aí para a gente fechar a penal. Questão 44. Tá arriscadinha assim porque nós pegamos prova já de um candidato, tá? Então a gente não tem a prova aí em mãos. Questão 44. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Em relação à ação penal pública condicionada à representação, há a exigência da manifestação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Acerca da ação penal pública condicionada à representação, assinale a opção correta. Vejam aqui que essa questão 44, ela exigia o seu conhecimento a respeito do artigo 100. Se você quisesse aqui, ou até usar até também o que aprendeu-se em processo penal, tá? No artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal, nós sabemos então que a representação é um instituto que traz condições para que o Ministério Público, que é o titular da ação, para que ele possa então ofertar a denúncia, né, professora? Sabendo então que se ela é pública, ela era e é ofertada pelo petitório inaugural aí denominado denúncia, tá? Então ela é uma condição para que o Ministério Público possa então proceder, ofertar a petição inicial. E aí ele trazia algumas considerações a respeito aqui das outras assertivas, né? A questão da retratação da representação, lá no 25, fala que ela inicia, tem que tomar cuidado, né? A ação aqui, porque ele fala da irretratabilidade da representação. Depois que a
denúncia é oferecida, aí nós temos a irretratabilidade. Onde está isso, professora? Lá no artigo 25, tá? E aí falava que a ação penal pública ela é condicionada à representação porque o interesse é do ofendido. Você bem sabe aí de forma exaustiva, né, que isso aqui também foi falado na nossa hora da verdade com a questão da representação. Eu dizia e disse e sempre falo, representação é uma autorização para o Estado nos casos em que a lei assim determinar, e ainda citamos aí o exemplo da ameaça, ok? Então a questão número 44, ou a questão de 44 aí do seu concurso, exigia então seu conhecimento, levando em consideração como gabarito a letra B, ok? E a última questão, essa um pouquinho mais difícil, né? Vou tentar ser breve aqui, mas para explicar para vocês como que se chegou, né? Ou como deveria se chegar à questão aqui, a assertiva. Então, falava que em 30 de setembro de 2016, o sujeito tinha menos de 21 anos, e o Daniel, e ele praticou o crime de resistência, então a pena máxima aí é de 2 anos, né? Então, estava perguntando sobre as espécies de prescrição. Aí falou que Daniel recusou a transação, o Ministério Público, então, ofereceu denúncia em 9 de abril de 2018, que foi recebida em 30 de abril de 2018. A sentença que condenou Daniel, ó, presta atenção, condenou Daniel a pena de 6 meses de detenção. Ela foi publicada em 31 de 10 de 2019. Então, cuidado, né? Ó, a denúncia foi recebida em 30 de abril de 2018. E aí, ó, até a data da condenação, né? Então, o Daniel era primário, não tinha qualquer outro incidente criminal, de modo que não deveria aumentar por qualquer espécie de reincidência. Nenhuma das partes recorreu e o trânsito em julgado ocorreu em 18 de 11 de 2019. Professora, o que eu tinha que saber aqui, ó? Eu tinha que saber que o fato aconteceu 30 de 9 de 2016, a denúncia foi recebida, que dá interrompe, né? A denúncia foi recebida em 30 de 4 de 2018, a sentença foi proferida intimada aí, ó, 31 de 10 de 2019. Cuidado, né? Porque em 18 de 11 de 2019, transitou em julgado para as partes. E aí perguntava, né? Vamos lá. Operou prescrição? Então, cuidado, porque, ó, essa letra A tá errada. Professora, qual seria? Prescrição ocorreu, então a letra B a gente tinha que tirar, tá? A letra, ó, presta atenção, a letra D e a E, nós tínhamos que já ter tirado de pronto. Por quê? Porque a pretensão executória, ela se dá do trânsito em julgado para as partes, né? Lembra? Até o seu cumprimento. Então, aqui não há se falar nessa, tá? Mas o que aconteceu? Na hora que chegou aqui na sentença, o Daniel pegou 6 meses. Então, a pena do Daniel deveria prescrever em 3 anos. Professora, deveria prescrever em 3 anos, né? Então, para dar essa pena aqui, ó, retroativa, o juiz teria que ter dado até 2021. Ô, professora, mas ele deu em 2019. Mas olha aqui, ó, prescrever em 3 anos. Contudo, Daniel, ele tinha menos de 21 anos na data do fato. O que isso quer dizer? Que prescreve, então, em 1 ano e 6 meses. Então, para o juiz dar esta sentença, sendo o Daniel menor de 21 anos, ele deveria ter dado até dia 29 de 10 de 2019. Como foi 31, aqui passaram-se mais, né, de 1 ano e 6 meses, de modo que houve, então, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. Então, ele pega, né, entre a data aí do recebimento da denúncia e a data da sentença, para o juiz ter dado essa pena, voltando o marco interruptivo, ele deveria ter dado em menos de 1 ano e 6 meses, dada a idade do Daniel. Só aqui registrando que eu achei essa questão um nível bem difícil, tá?
de verdade, porque precisava o seu conhecimento a respeito das espécies de prescrição, lembrar o prazo de prescrição da tabela do 109 e ainda lembrar que toda vez que ele é menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional cai pela metade, tá? Então a questão de número 45 aí, a certinha é a letra C, tá? Então, professora, por quê? Porque a letra A a gente não tem essa imprescrição, porque a gente tem marco interruptivo, tá? Então, questão de número 45, letra C de coração. Vamos, então, às de processo, né, professora? Então, acerca da ação penal, julgue os itens a seguir. Havendo inércia do Ministério Público em oferecer denúncia, a titularidade da ação penal passa ao ofendido, que atuará no polo ativo. Lembra que eu falei na nossa hora da verdade da bola do Kiko, né? Falei, olha, a titularidade é do Ministério Público, ele só vai deixar nós ingressarmos com a ação, né? Então, prof, essa aqui, ela tá errada. Lá no artigo 29, ele diz que na inércia do Ministério Público, a possibilidade de ofertar o petitório inaugural de maneira supletiva e subsidiária passará, então, ao ofendido, tá? Então, número 2 aí. Em caso de pedido de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público, o juiz... Cadê, gente? O juiz poderá designar outro promotor para dar início à ação penal. Lembra do artigo 28, por enquanto, para vocês aí em vigência? Ele deverá mandar para o procurador-geral. Se o procurador-geral, né, e aí nós temos que até tomar cuidado, porque esse dispositivo foi alterado com o pacote anticrime, mas para vocês ler em vigor. Então, o que poderia fazer o procurador-geral? Ele pode ofertar a denúncia, pode designar outro membro, ou pode insistir no pedido, mas não o juiz, né? Então, a letra E está errada. Então, se você sabia que a 1 e a 2 estavam erradas, você já podia, tirar e você encontraria, né, a resposta, que é, então, na 46, a letra C. Mas, professora, por que a letra C, a 3 está certa e a 4 também? Em se tratando de ação penal privada, você sabe, nós falamos isso na nossa hora da verdade. O ofendido pode aí, cuidado que a gente tem a questão da indivisibilidade, né? Então, se tem mais de um autor, eu tenho que processar todos os autores, né? Então, cuidado que ele não poderá, de fato, processar apenas um, tá? E a 4, nas ações penais condicionadas à representação, a representação pode ser feita oralmente, desde que ela seja reduzida a termo. Lembro que falava a vocês assim, que a representação ela não tem uma formalidade, ela pode ser feita oralmente, por escrito, para o delegado, para o juiz e para o Ministério Público. A única coisa é que ela tem que ser reduzida a termo para ficar provada a manifestação dessa vontade, tá? Então, a questão aí de número 46, letra C de coração. Vamos mais uma. Também falamos na madrugadona aí da nossa hora da verdade, né? Então, quem assistiu Nossa Hora da Verdade já quase gabaritava, né? Processo penal. Estará impedido o juiz cujo cônjuge tem atuado como testemunha nos autos de inquérito. Ô, professora, aonde que está isso, né? As causas de impedimento estão descritas no artigo 252 e as outras aqui que tornavam a questão de número 47 errada, elas dizem respeito às causas de suspeição, tá? Então, se você pegar aí no artigo 252, lá no inciso 2º, nós temos lá se ele atuou como testemunha, né? Se ele tiver atuado como testemunha, vocês lembram que eu até falei, não é possível que ele vai, falei bem assim na nossa hora da verdade, não é possível que ele tenha atuado como testemunha e ele vá julgar aquilo que ele falou anteriormente, né? Então, a questão de número 47, a de amor de aprovado. Questão 48. Essa aqui dava uma pegadinha por causa do processo civil, né? Mas também fizemos até cálculo. A respeito dos prazos processuais penais, assinale a opção correta. O prazo, e aqui, né, só para esclarecer que a certa aqui era a letra E. Professora, por que a letra E no 48? Porque as outras, alguém deve ter confundido. Professora, os prazos são contados em dias. Cuidado, porque se a gente passa por dias que não são úteis, eles também contam. Lembra que nós até falamos disso? Fizemos até contagem. Então, por que a letra E é a certa? Caso o advogado seja intimado para apresentar peça processual cujo prazo é de 5 dias,
ele foi intimado na quarta. Aí tá perguntando que dia que ele deve, então, apresentar esse prazo. Lembra que eu falei para vocês? Se passar por dia não útil, ele é contado. Então, ó, ele foi intimado, eu desprezo o dia do começo, lembra? Artigo 798 do CPP. Então, eu desprezo o dia do começo e sempre dia útil. Então, ó, cuidado, porque a letra D estava errada, que você exclui, né? Eu vou incluir o primeiro prazo penal. Prazo processual penal, eu excluo o dia do início e conto do fim. Passou por dia não útil, nós vamos contar então. Então, a questão de número 48, a letra certa é aí, porque ele deveria apresentar na segunda-feira, que era o dia útil plausível aí dentro da contagem processual, tá? Agora, se caísse, se a contagem iniciasse no sábado, aí nós começaríamos no próximo dia útil subsequente, tá bom? Então, a questão de número 49. De acordo com o Código de Processo Penal, isso aqui nós falamos na nossa Hora da Verdade. De acordo com o Código de Processo Penal, se o réu estiver preso, deverá ser citado pessoalmente. Professora, onde está isso? No artigo 360 do Código de Processo Penal, ok? E a nossa última questão, tendo aqui, estou super ansiosa para dizer, quero saber de vocês aí, se vocês gabaritaram, me digam, tá? Questão de número 50. A respeito do acusado defensor, assinale a opção correta. O juiz deverá nomear defensor ao réu quando o citado não apresentar resposta à acusação ou não constituir defensor. Aqui exigia o seu conhecimento, né? Aqui, enfim, muito embora esteja ligado a situação aqui do defensor e do acusado, exigia um artiguinho que não estava expressamente colocado, né, no seu edital, de modo que a questão de número 1 está certa, porque se ele nomeia, né, se ele tem aí o defensor, se o sujeito é citado e ele não apresenta resposta à acusação e não constitui defensor, embora esteja atrelada à figura do acusado e defensor, não estava expressamente, né? Mas lá no seu edital, como estava descrito, acusado, né? Sujeitos processuais, a banca entendeu por bem que você tivesse o conhecimento extensivo aí dentro do rito ordinário, tá? 2, então a 1 tá certa. Professora, se a 1 tá certa, eu já poderia tirar 2 aqui, certo? 2, o defensor poderá ser dispensado desde que haja manifestação expressa. Lembra que eu falei na nossa Hora da Verdade? Falei, agora que eu fico importante. Ninguém vai ser processado ou julgado, ainda que revel ou foragido, sem a presença do defensor. Vocês se lembram que eu falava disso? Né? Então, essa questão de número 2, ela tá errada, tá? Prof, se a questão de número 2 tá errada, eu já podia tirar também a letra I. E a 3, achei bem capciosa, tá? Ela fala assim, ó, o defensor dativo não será remunerado, mas, né, então ele fala, salvo quando o juiz observar que o réu não for pobre, ao qual serão arbitrados os honorários. Nesse artigo 263, ele fala, olha o que ele fala, se não for pobre, o juiz arbitra, o acusado vai ter que pagar. Mas eu quero que vocês saibam que o defensor dativo, se o sujeito é pobre, o Estado paga, porque tem os convênios com a defensoria, tá? O defensor que não recebe nenhuma espécie de remuneração é o defensor ad hoc, que ele é feito, ele é de alguma forma nomeado para o ato, tá? Então, essa daqui, a questão de número 50, tinha como certa a letra A, tá? Então, eu espero que vocês tenham arrebentado, tá? Embora disse aqui há pouco que a questão, tinha uma de penal enjoadinha e essa de processo, que tinha um pouquinho mais, né? Que ter um raciocínio um pouco mais jurídico, mas tenho certeza que vocês gabaritaram. Tô deixando os meus contatos nas redes sociais. Quero saber sobre o gabarito de vocês, ok? Tô na torcida. Vamos juntos até aí a sua aprovação, ok? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.